Bom, os irmãos sabem que a gente deu uma pausa na Epístola aos Romanos, e então nos domingos a gente tem escolhido alguns textos aí específicos, vamos dizer assim. Cada pastor está tendo essa liberdade. E então quando eu me vi nessa escolha, e me vi na sequência de 2 domingos, então eu entendi que deveria olhar para um livro que fosse pequeno. O primeiro pensamento foi esse. E aí surgiu Judas, um livro que, muito negligenciado, provavelmente, por muitos de nós, talvez você nem saiba que esse livro exista, e que o único Judas que você já ouviu é o Iscariotes, mas não. Inclusive, há um homem que foi usado por Deus para escrever essa epístola que eu quero convidar os irmãos para abrir, então, a sua Bíblia, na carta de Judas, ali antes de Apocalipse, e convidar os irmãos a olhar e meditar nessa carta nas próximas 2 semanas. Então, eu dividi a carta em 2 momentos, e hoje a gente vai olhar para essa primeira parte aqui. E na leitura que nós vamos fazer, eu entendi que Judas, ele está convocando, e na verdade não só eu entendo, vocês também vão entender, todo mundo que lê a carta entende isso, está convocando a igreja para batalhar. O grito de Judas já é uma licença poética aqui, não sei se ele fez isso gritando ou não, mas eu imaginei aquele brado do cara que grita ali para que todo o exército cumpra a sua missão ali, combata a guerra pela qual foram chamados. Então essa é a ideia, o grito de Judas. Batalhem pela fé. E aí a primeira parte, a igreja em alerta. Vamos ler juntos então Judas, a partir do verso 1 até o 16. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelos ventos.
árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas, ele nos traz ensinamentos valiosos sobre o nosso papel como filhos de Deus, sobre a nossa responsabilidade no que se refere ao corpo de Cristo, à igreja. A maneira como Judas ele se refere aos seus destinatários também aponta para a maneira como o próprio Deus se refere à sua igreja. Já no verso 1, nós lemos: aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Essas três verdades, e é interessante notar que toda a argumentação de Judas, ele vai se valendo de três exemplos, ele vai arquitetando ali numa tríade. Então nós já vamos notar isso, e ele já começa aqui: chamados, amados, guardados. O que ele dedica também, misericórdia, paz e amor. Então o tempo inteiro nós vamos percebendo essa trinca na argumentação dele aí. E essas três verdades sobre a identidade, dos que estão em Cristo Jesus servem de respaldo para a convocação que Judas fará àquela porção da igreja, aquelas porções. Judas, então, os convoca a uma verdadeira batalha contra falsos irmãos no seio da igreja. Então, relembrar características da identidade do povo de Deus se fazia necessário, porque Judas estava prestes a fazer uma distinção clara sobre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Então, nós podemos pensar, e eu já coloco aqui o que eu quero, talvez até concluir com os irmãos, mas desde já aponto aqui, em três eixos de reflexão nessa carta. O primeiro, a liderança espiritual, ela precisa ter discernimento espiritual sobre o que está acontecendo na comunidade e mudar a estratégia sempre que necessário. Já no verso 3, nós vemos Judas mudando de direção. Ele tinha em mente ali falar sobre a salvação que tinham em comum, mas ao ver a realidade da igreja, ele se sentiu obrigado a mudar um pouco a sua estratégia e partir para uma exortação para que a igreja batalhasse pela fé. Então há um eixo sobre a liderança aqui. O segundo, a igreja do Senhor precisa ter uma postura ativa de mutualidade. Eu gosto muito de falar de mutualidade, talvez porque seja a minha maior fraqueza, que eu tenha que buscar e batalhar mais para me fazer útil e deixar que os irmãos também sejam usados na minha própria vida, mas creio que também é uma luta de cada um de nós nesta igreja. Então, a igreja do Senhor, ela precisa ter uma postura ativa de mutualidade, ou seja, ela não pode ser omissa à sua responsabilidade de cuidado mútuo. Quando você, meu irmão, assume uma postura omissa sobre a vida do seu irmão e sobre a vida em comunidade, o nome de Deus é desonrado. Então, o famoso entrar mudo e sair calado não condiz com a conduta de um filho de Deus. E o quanto você se importa com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo. Então, nas entrelinhas, nós vemos Judas exortando a igreja a uma postura de engajamento para que assim nenhuma heresia se propague. E o terceiro, não tem como, a própria palavra de Deus, em qualquer texto que você vai ler, ela vai te conduzir a isso. Nós precisamos fazer esse movimento de autoavaliação. Então, ao olharmos para essa carta, nós devemos fazer isso, uma autoavaliação sobre a nossa caminhada com Cristo. Olhando para o que Judas escreve, o que ele descreve, com que você se parece?
uma questão de coerência, então, entre o discurso e a prática. Uma indicação se você é de fato um filho de Deus, ou se tem se enganado por meio da religiosidade e banalizando a verdadeira fé. Bom, os versos 3 e 4 ali são considerados versículos-chave. Né? Por quê? Porque eles revelam o propósito da carta. Diz assim: amados, vamos ler mais uma vez. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos, não ia escrever de qualquer jeito, acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. A convocação de Judas: batalhem pela fé. Essa batalha, ela carrega o sentido de defender. Vocês precisam defender, estar preparado para argumentar a respeito da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a palavra utilizada aqui é agonizestai, que também gera a palavra agonizar, daí que também sai a palavra agonizar. Daí essa defesa da fé ser custosa, agonizante. Né? E por quê que eles teriam que travar uma batalha com tendo essa convicção, essa certeza, né? Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então perceba a distinção que ele vai fazendo entre estes dois grupos dentro da igreja. Né? A igreja chama de amados, até para gerar uma aproximação com esses irmãos, né? E aos falsos irmãos, esses certos indivíduos, até podendo ter um desdém aqui. Então, muitos perigos rondam a igreja do Senhor, mas aqui Judas chama a atenção para um inimigo interno. Ele não está longe, fora, ele está perto. Né? E, na verdade, o versículo 12, né, junto nos banquetes, ali nas vossas festas de fraternidade, né? Nós sabemos que a ceia do Senhor ela era realizada nestes contextos, né? A festa do amor entre os irmãos em Cristo, e já há outras exortações a respeito do procedimento de alguns irmãos nestas reuniões, mas aqui Judas está dizendo que esses homens estão ali no meio, junto com eles, agindo de forma leviana. Então, irmãos, que tragédia é quando os soldados do Senhor Jesus Cristo adormecem em seus postos e se tornam complacentes com o pecado. E aí Judas os alerta para a guerra. Batalhem, quase que dizendo, vocês estão dormindo, há homens com um bom discurso entre vocês, mas a conduta deles revela o que de fato eles são. E de Deus não se zomba e haverá condenação. Nós percebemos que ele vai, né, o texto que a gente leu aqui, vai deixar muito claro que para estes homens não tem escape, haverá condenação, e inclusive essa certeza deve encorajar a igreja a não ter medo. Então Judas ele estrutura o seu argumento apontando para os aspectos que são imprescindíveis para a defesa eficaz da fé, tendo em vista esse contexto imediato desses homens que entraram de forma dissimulada aqui, sorrateira no corpo da igreja. E nós, irmãos, também precisamos estar alertas, levando em consideração estes aspectos. Então, em uma guerra, o que, olhando para Judas, a gente poderia ver que ele está fazendo, que espécie de alerta, e que é importante em qualquer guerra nós precisamos fazer. E eu diria que conhecer o seu inimigo, ou reconhecer o inimigo. Né? Então, é necessário em uma guerra a gente conhecer o inimigo. Quem são? Como que eles se parecem? Quais são as suas estratégias? O seu poder de fogo? Né? No verso 4, Judas, então, os introduz como homens que foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E aqui já dá pano para a manga, né? Mas não vou entrar nessa discussão aqui, né? Mas alguns... o texto, né, ele dá a ideia no original de que foram preditos por escrito, inclusive. Né? Então, antecipadamente pronunciados para esta condenação,
Poderia ser traduzido também assim, foram preditos por escrito. Nós não sabemos quando, pode-se pensar que Judas tem em mente, né, livros celestes, nós não sabemos, mas sabemos que a palavra de Deus, ela se refere a alguns livros, né? Então, se você não tiver o seu nome no livro, né, da vida, você não entrará no reino do Senhor. Né? E aqui é importante, então, irmãos, quando a gente olhar para essa carta, olhar e pensar com muito temor aqui, nessa distinção que ele está fazendo entre esses dois grupos. E eu disse, uma autoavaliação é muito mais difícil de fazer do que reconhecer um possível infiltrado em nosso meio. Né? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós não sabemos, o texto não nos revela em que livro está isso, ou se ele está se referindo a algum escrito anterior a ele, algum escritor, né, bíblico ali já mencionou isso. Há uma relação na carta de Judas com a carta de 2 Pedro. Se vocês lerem o 2º capítulo de 2 Pedro, vocês vão ver muitas semelhanças, mas também há discussões se um se baseou no outro para escrever, ou se necessariamente não é o mesmo público, mas as semelhanças, elas de fato existem. Porque daí tem todas as discussões de data, né? Às vezes a gente não entende por que ficam discutindo quando que foi escrita uma carta ou outra, mas às vezes é para chegar a essa conclusão, porque se foi escrito depois, então provavelmente ele não se baseou nessa carta para escrever. Né? E por aí vai todas essas discussões. Né? De qualquer forma, nós não temos como ir muito além a respeito dessa sentença. O que nós sabemos com certeza é que esses homens, eles não só merecem a condenação, como eles serão condenados. Ainda no versículo 4, né? Homens ímpios, ascébeis é a palavra aqui, né? Basicamente se referindo a uma atitude de irreverência diante de Deus. Agir com impiedade é reconhecer a Deus, reconhecer os seus mandamentos e dar de ombros. É como se Deus não existisse, como se os mandamentos do Senhor não fizessem diferença. Isso é agir com impiedade. É você reconhecer que existe esse Deus e não está nem aí para isso. O verso 15, ele afirma que Jesus exercerá juízo contra todos os ímpios. E no contexto aqui, ele está falando fora da igreja? Também, certamente, sem sombra de dúvidas. Jesus exercerá juízo sobre todos aqueles que estão além desse portão. Mas aqui o contexto aponta para os que estão dentro da igreja e não são igreja. E nós precisamos olhar para isso com temor nessa nossa autoavaliação. As suas atitudes, elas revelam um coração ímpio. O padrão estabelecido por Deus sobre o modo como você deve viver faz diferença? Pelo que você se move? Na prática. Na prática. Não no teu sistema bem organizado, doutrinário. Mas o que quando a gente olha para a sua vida, quando qualquer um olha para a sua vida, reconhece o quê? Reconhece quem? Precisamos estar alertas com relação a isso, fazer essa autorreflexão, e onde há arrependimento. Né? E aí talvez possa ter até uma confusão, né? Porque alguns cristãos podem cair na prática de determinados pecados, inclusive, muito parecidos com o que esses não irmãos aqui, não crentes, não salvos, cometem. Mas a diferença está justamente nesse fato. Eles não se arrependem, eles não se dobram, têm um coração rebelado contra Deus. Essa é a diferença, né, entre o Filho de Deus e aquele que despreza Deus, o arrependimento, a mudança e a transformação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. A graça de Deus, nós poderíamos dizer que ela aceita o inaceitável, de certa forma. Né? Pecados horríveis, se essa pessoa tiver um encontro com Cristo, não interessa que pecado foi esse, aos nossos olhos é inaceitável, mas o Senhor aceita o inaceitável, a sua graça, ela vai onde nós não iríamos.
mas isso mediante verdadeiro arrependimento. E esses falsos irmãos, eles respondiam à pergunta que nós vemos ecoando lá em Romanos capítulo 6. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Sabe como que eles respondiam? Com um grande sim. Sim. Então, libertinagem se associa à conduta sexual irrefreada, e Pedro usa essa mesma palavra para descrever a conduta homossexual, lá em 2 Pedro 2,7, por exemplo. Então, se esconder na graça para continuar pecando, é transformar a graça de Deus em libertinagem. Então, nós devemos aceitar o perdão de Deus sem esquecer desse imperativo de santidade que o Senhor requer de todos os seus filhos. Então, devemos, em arrependimento, nos dobrar diante de Deus. Quando olhamos para nós mesmos e vemos e constatamos algo muito parecido com o ímpio, né? Na verdade, irmãos, em que áreas na sua vida você sabe que você deve estar obedecendo a Deus e você está dando de ombros? Isso pode revelar algo muito sério a seu respeito. E se o Espírito Santo de Deus revelar para você esta área hoje, a minha oração é que você caia de joelhos em arrependimento diante dEle. Porque é isso que Ele deseja dos seus filhos. Talvez haja em nosso meio aqueles que, ouvindo isso, darão de ombros também. Homens ímpios que negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. E de que forma estes homens, aqui em Judas, eles negavam a Cristo? Certamente não de forma deliberada no púlpito, fazendo afirmações bem claras, negando esse Deus soberano, né? Mas nas suas atitudes, eles acabavam negando a Cristo, porque eles faziam parte daquela comunidade, não faziam? Eles não estavam lá nos banquetes com eles? Então, ou aquela comunidade estava muito corrompida, a ponto de ter alguém livremente no meio deles negando Jesus Cristo como Senhor, como soberano, ou estes homens, ou Judas está acusando estes homens de terem um discurso e viverem, e não só viverem, mas como conduziam outros a começar a viver de acordo com esse padrão. Então, quando Judas se refere à fé, ele está interessado na vida moral como expressão dessa fé. Uma fé que deveria ser defendida, então, não somente em assuntos doutrinários, mas pela manutenção de uma vida coerente. E esse é o panorama geral aqui dos hereges que estavam na congregação e contaminavam a muitos. Mais adiante, nos versos 12 a 14, Judas ele ilustra o perigo desses homens e dá mais características a respeito dele. Parece que ele levou bem a sério isso. Eu preciso fazer com que o povo, nesta guerra que pode destruir a igreja, esteja consciente do perfil desses infiltrados dentro da igreja, e precisa ficar muito claro. E ele, então, de 12 a 14, ele ilustra o perigo desses homens, detalhando a conduta, o caráter e ainda mais condenação que já sobre a cabeça desses. Então, o caráter dos hereges, aqui em Judas, ele é retratado em 6 ilustrações. Olha aí no versículo 12, a partir do versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Então, esses hereges, eles são tão destrutivos para a igreja, assim como as rochas são destrutivas para um navio. Rochas submersas são destrutivas, né? Para um navio que está lá tranquilamente, de repente, destrói o casco todo, né? Então, essas comparações elas são muito interessantes que ele vai fazendo aqui, os paralelos, né? As analogias. Pastores de si próprios, eles se apresentavam como líderes, mas se importavam apenas consigo próprios, né? Então, eles tinham aparência, mas na verdade estavam acabando com o rebanho de Cristo. Nuvens sem chuva, os hereges prometiam alívio, mas não tinham vida verdadeira a oferecer para aquela comunidade. Árvores sem fruto, pareciam frutíferos, mas não tinham conteúdo para oferecer. Ondas furiosas do mar, não sei se todos aqui, né, na praia, quando tem aquela ressaca, né, no dia seguinte você vai olhar
a praia ela está cheia de sujeira, né? Cheia de detritos ali. Então, eles espalhavam o seu erro por todo lugar, né? Destruíam tudo. Estrelas errantes. Então, as pessoas se movem, né, pelas estrelas, pelos céus, isso ajuda na navegação e tudo mais. Mas você seguir uma estrela, um cometa, acho que não vai ser muito bom, não vai te levar a lugar nenhum, na verdade, né? As pessoas vão se perder. Então, ele compara a estrelas errantes. Esses hereges não eram confiáveis como guias. Então, a postura de Judas em estar escrevendo essa carta para a igreja nos mostra a importância de uma liderança capaz de discernir a incoerência entre discurso e prática. E isso é muito difícil, é preciso coragem da liderança, às vezes, para se posicionar, às vezes, diante de um tradicionalismo, diante de coisas que não fazem a igreja crescer, muito pelo contrário, né? Alguns engessamentos na igreja do Senhor. É preciso coragem para discernir essa incoerência por parte da realidade, da liderança. E Judas, então, ele é esse representante. A realidade dessa igreja nos mostra que é possível, então, uma reunião de pessoas no domingo à noite, em práticas religiosas durante a semana, mas que vivem na influência de um estilo de vida mundano. Dizem que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Então, acomodam-se nessa graça barateada e criada por suas mentes ímpias. Não tem sequer nem o conceito dessa graça maravilhosa aperfeiçoado nos seus corações. É possível viver assim? Uma pergunta, é possível viver essa vida assim? Será que temos pessoas em nosso meio vivendo assim? Ou será que você é essa pessoa? Porque talvez um infiltrado, né, a gente não consegue perceber muito bem. Judas está dando essas características para a gente passe a entender, passe a discernir. Talvez no nosso contexto a gente teria que chamar um pastor. Eu estou percebendo tal coisa. Seria bom que o Senhor, né, para não gerar uma confusão em nosso meio aqui, de percepções erradas também, porque nosso coração é pecaminoso, né? Por isso que Deus levanta uma liderança espiritual, mas cada um de nós tem responsabilidade sobre a vida espiritual um do outro, sim. É por isso que nós, como igreja, inclusive, precisamos amadurecer no que diz respeito à disciplina bíblica, né? Porque é isso que garante uma igreja saudável e que não se corrompe, que não é complacente com o pecado. Disciplina não é uma escolha, né? É uma ordem do nosso Deus e nós não podemos nos calar. Será que você é esse infiltrado? Porque acho que o infiltrado sempre sabe que ele é, né? Por outro lado, o pecado, quando nós pecamos, irmãos, né, nós vamos ficando com dúvidas. O pecado recorrente na nossa vida, ele vai gerando, inclusive, essa dúvida sobre a própria salvação mesmo. Não sei se você já passou por isso, né? Mas por isso que é bom andar em discipulado, não andar sozinho, para, inclusive, perceber se esse é o caso e dissipar essas dúvidas através de um aconselhamento que vai te dar a noção sobre arrependimento, sobre crescimento, sobre o processo de santificação. Judas, ele está levando a igreja a pensar na gravidade desse estilo de vida, e nós também devemos refletir nisso com temor. Então, o modo como você tem conduzido a sua vida, né, o seu trabalho, o seu casamento, o seu namoro, né, o modo como você interage com esse mundo, ele revela um coração piedoso que se arrepende diante do mal, ou o pecado tem sido, além de uma constância na sua vida, banalizado, como se Deus não se importasse, como se a graça lhe permitisse viver de qualquer jeito. Não é porque estamos debaixo da graça, e é muito pelo contrário, é por estarmos debaixo da graça que nós não somos escravos do pecado. O pecado não nos dominará, não é o que Paulo fala em Romanos? Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, para batalhar pela fé nesse contexto aqui, combatendo a heresia, e aí me parece que ele é muito sutil, não é? Porque ele está associando assim, olha, o modo como esses homens vivem, de forma a dizer até mesmo que o pecado não tem muita importância, ele vai entrando na igreja de forma muito sutil.
É mais fácil a gente reconhecer quando alguém se levanta em nosso meio e diz que Jesus não é Deus, né? É mais fácil a gente reconhecer esse tipo de heresia. Deveria, pelo menos, ser, né? Mas será que nós estamos alertas para o perigo que é ter pessoas em nosso meio que são complacentes com o pecado, com um estilo de vida pecaminoso, que barateia a graça? Nós precisamos estar alertas a isso. Aqui ele está alertando, oi, atenção gente, esses caras se infiltraram aí, estão aí, vocês não estão fazendo nada, está contaminando a muitos, inclusive. Cuidado para não ser mais um enganado no estudo. Então, para que a batalha seja eficaz, temos que reconhecer aqueles que de forma deliberada se levantam contra Deus por meio de uma conduta ímpia e que desonra o verdadeiro evangelho. Nós precisamos ter essa atitude dentro da igreja. E quem é você? De que lado você está? Porque é assim uma questão de lado. O lado dos filhos de Deus e o lado daqueles que não são filhos de Deus. E dentro da igreja temos os dois tipos de pessoas. Então, para batalhar pela fé combatendo a heresia, o que pode nos conduzir, né, a uma série de distorções doutrinárias, inclusive, temos que reconhecer esse inimigo e ter coragem. E como que Judas vai dar coragem, então? Gente, não basta reconhecer, eu vou dar agora mais uma dose aqui para, além de reconhecer, vocês tenham coragem para cumprir com o seu papel, que é não se acomodar nos seus próprios pecados, mas é também discernir e confrontar, e inclusive, expulsar do meio de vocês. Aí ele vai, então, dizer que a gente tem que entender que esta guerra, em primeiro lugar, é contra Deus, né? E que Ele julgará. E essa certeza de que Deus vai julgar, deve nos conduzir a uma postura de combate aos hereges. Então a gente percebe que agora, a partir do verso 5 até o 16 aqui, é claro que ele vai mesclando, parece que a gente consegue ver essa descrição de quem eles são, né? Com muita clareza, mas ele vai também deixando claro essa questão de um julgamento. É a gente saber que Deus, Ele irá julgar aqueles que estão vivendo dessa maneira dentro da igreja, deve nos servir de encorajamento, não para assumir a nossa postura. Então, para defender a fé do erro, nós precisamos ter consciência de que a guerra é, antes de tudo, contra o próprio Deus, e que Deus cumprirá os seus propósitos contra o herege, ou seja, que haverá condenação. E a partir do versículo 5, Judas ele dá 3 exemplos do juízo de Deus sobre aqueles que resistiram à sua autoridade e se apartaram da verdade. Vocês notaram, né? Ele dá muitos exemplos do Antigo Testamento, então provavelmente uma igreja aqui de judeus que já tem um conhecimento, né, de cada um desses exemplos aqui. Ele não faz como, por exemplo, Marcos, que diante de algum termo lá, ele abre um parênteses e explica o que é, porque o seu público-alvo eram os romanos. Ele vai dando os exemplos aqui, ele parte do princípio, todo mundo sabe quem é, e então a gente já deduz a característica desta igreja. Se tem um gentil, que são aqueles que não eram judeu no meio dessa igreja, até pode ter, mas a grande maioria, provavelmente, ele está se dirigindo à comunidade de Israel aqui, né, convertidos. Ok. Então, o primeiro exemplo que ele dá no versículo 5, em Israel, ele fala sobre Israel. O Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A gente vê isso em Números 13, no capítulo 13 e capítulo 14. E nós lemos a respeito da rejeição dos israelitas, né, sobre o relatório de Josué e Caleb sobre a terra prometida. Então, a falta de fé associada com desobediência acabou em julgamento aqui. Então, todos com mais de 20 anos morreriam no deserto. É um episódio bem conhecido por todos nós. Da mesma forma, se alguns dos leitores de Judas ali ousassem seguir esses falsos irmãos, esses falsos mestres, ele também teria de enfrentar a disciplina de Deus. Então, o paralelo entre os israelitas infiéis e os falsos irmãos aqui na igreja, em Judas, né, consiste nisso, que ambos se tinham identificado com o povo de Deus para depois apostatarem. Aí ele segue o julgamento dos anjos caídos, versículo 6, e a anjos
os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Deus, ele exerceu o seu juízo contra os anjos caídos, os condenou ao inferno, né? E talvez aqui o paralelo se dê nessa atitude de orgulho e cobiça que os anjos caídos tiveram com relação a Deus, da mesma forma que os hereges aqui da igreja estão fazendo. Aí ele cita a destruição de Sodoma e Gomorra, como Sodoma e Gomorra, que havendo-se entregado à prostituição, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então a gente vê esses 3 exemplos que revelam também características do procedimento desses homens também, né, nesse paralelo que ele vai traçando aqui. Então aqui Judas está lembrando a sorte que tiveram aqueles que muitos séculos antes tinham desafiado a lei moral de Deus. Eles deveriam lembrar que o pecado e o juízo andam juntos. Ele estava lembrando isso para a comunidade. Então eles deveriam olhar para a história, aprender da história e arrepender-se a tempo. E expulsar aqueles que já não se dobravam mesmo, os hereges irredutíveis. E mais para frente, na próxima semana, a gente vai ver que há um conselho de cuidado sobre aqueles que se viram em dúvida no meio desse processo todo. Então, o pecado de Israel, uma rebelião incrédula, dos anjos, uma rebelião contra o trono de Deus, e Sodoma e Gomorra, uma concupiscência ali antinatural, né? Pessoal sexualmente depravado, e em todas as áreas depravado, né? Não se importavam com Deus. E aí? Incredulidade, rebelião contra as autoridades celestes, mas aqui a gente poderia também ampliar para as autoridades espirituais, e imoralidade sexual. São os pecados característicos dos falsos mestres e que Judas dá mais detalhes entre os versos 8 e 16, acusando esses falsos mestres formalmente. Então ele olha para o passado, ele diz, haverá condenação. Quando se rebelam contra Deus e a moral desse Deus, ninguém não passa batido, não interessa se faz parte do povo escolhido, haverá condenação. E ele cita esses 3 exemplos para reafirmar isso. Aí quando eu olho para esses 3 exemplos, que eu digo para os irmãos, né, essa certeza de condenação, né, de que o próprio Deus não deixará impune, ela deve, não para que a gente se ache o grande santo da história, mas ela deve nos impulsionar. Haverá um dia que Deus não deixará impune. Nós, como igreja, nós vamos fingir então que Deus não se importa com isso, se Ele está afirmando com clareza. Por isso que eu estou dizendo que reconhecer o inimigo é importante, mas saber que o Senhor odeia o pecado e Ele condenará o pecado, ainda que não nesses dias que a gente está vendo aqui, embora os exemplos que ele cita a gente viu que foi de forma imediata, né? Mas ainda que fique lindo e maravilhoso nessa vida aqui, haverá essa condenação. E isso, de que maneira tem que nos impulsionar, pensando em santidade, pensando em pureza, pensando na ordem de Deus sobre levar a sério o pecado e a disciplina bíblica como igreja. Então eu diria que nós precisamos nos levantar, batalhar pela fé nesse sentido. Saber reconhecer em nosso meio pensamentos ímpios, pessoas que podem ser bem intencionadas, mas que na prática estão se movendo de forma ímpia, por desprezar o mandamento de Deus, por desprezar a palavra. Se você tem discernimento e conhecimento bíblico, então você não pode se calar. A maneira sábia de fazer isso, talvez seja indo até a sua liderança espiritual e auxiliando, né? Nesse processo, certo? Então, aqui nos versículos de 8 a 16, a gente vê, então, olha esses 3 exemplos, Israel, os anjos, Sodoma e Gomorra. Estes homens, eles vivem isso, eles fazem isso, né? Então, versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aqui no contexto, essas autoridades superiores são seres angelicais. Até pelo exemplo que ele dá no versículo 9. Né?
Versículo 10, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Os tais são murmuradores, versículo 16, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. A postura desses homens, né, elas causa, é só olhar, causa o que na igreja? Uma grande divisão, né? Então também aqui mais pontos para nos ajudar a discernir isso e a combater, né? Mas eu volto a dizer, irmãos, pode ser que existam pessoas no nosso meio que estão em pecado e que são crentes, ok? E que precisam ser confrontados, mas essas vão se arrepender. Essas vão ser comovidas pelo Santo Espírito e com humildade se dobrar diante do erro. Eu espero que você, como cristão, tenha essa postura, de quando confrontado com o seu pecado, caia em arrependimento. Reparem no verso 11. Verso 11. Ai deles, e aqui a gente vê o próprio Jesus, né? Tanto os ais no discurso de Jesus, essa expressão nos remete à condenação. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Mais uma vez Judas volta-se para o Antigo Testamento, passagens aqui sombrias, para ilustrar a condenação desses homens. Caim, Balaão, Coré, são os protótipos dos homens que Judas acusa. Então Caim foi o primeiro, nós sabemos, o primeiro assassino. Não que esses homens estivessem cometendo assassinato, né, mas Caim ele tipifica o homem que não tem nenhum cuidado com seu irmão, que age guiado pela inveja, que representa o caráter cínico e materialista que desafia a Deus, que foi o que Caim fez, e despreza os homens. Então Caim se apresenta como desprovido de fé e de amor. E da mesma maneira, esses homens ímpios dos tempos de Judas, eles alimentavam esses vícios da inveja e da cobiça, com um coração repleto de ódio contra o Senhor e o homem. Aí tem Balaão, né, um homem avarento, mas a principal marca dele está ali no fato de ele ter sido responsável por envolver Israel na imoralidade e idolatria a Baal. Lá em Números 31 e 25, ali a gente vai fazendo as ligações e chega nessa desgraça que foi esse homem para o povo de Deus, né? Então Balaão teria levado Israel a pensar que eles poderiam pecar sem punição, com impunidade. Por causa desse pecado, milhares de israelitas morreram de uma praga, outros morreram no campo de batalha, incluindo Balaão, né? Então parece que a mesma coisa estava sendo feita ali pelos falsos mestres. Aqui o termo erro de Balaão, ele deve ser entendido no sentido ativo. Ele não foi enganado, né? Ele não foi desviado, e aí por isso ele errou. Nossa, desculpa aí. Não, o erro de Balaão é um erro engajado ali, ativo, né? Ele fez porque de fato quis fazer, né? Então os adversários de Judas, eles também da mesma maneira, eles buscavam enganar a comunidade cristã e lucrar com isso. Aí o terceiro exemplo que ele cita é Coré, né? Se rebela contra Moisés e Arão, que eram os líderes devidamente nomeados de Israel. Nós sabemos que Deus ele tinha em Moisés e nos líderes ali a própria representação dele mesmo, né? Então, por isso que Deus leva muito a sério. Esse Moisés era o ungido do Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e para deixar claro que ele de fato era Deus, e era o Deus que tinha livrado eles do Egito e tudo mais, e que estava com Moisés, então não podia, se rebelar contra Moisés era se rebelar contra o próprio Deus, né? Como consequência, nós vemos Coré, Datã e Abirão junto com as suas respectivas famílias, e aí os homens, né, com um papel importante nisso, que podem destruir suas famílias, se não vigiarem, né? E eles foram engolidos pela terra. Mais 250 líderes foram consumidos pelo fogo. Então Deus puniu porque houve um desprezo à sua administração, a administração de Deus, e ao seu ensinamento.
E assim, mais 3 características, então, dos mestres do erro. Né? Como Caim, eles estavam destituídos do amor. Como Balaão, eles estavam dispostos, em troca de dinheiro, a ensinar aos outros que o pecado não importava. E como Coré, eles descuidavam das ordenanças de Deus e eram insubordinados aos líderes da igreja. Então, esses são os paralelos. Por que ele dá esses exemplos? Com base nesses exemplos, a gente consegue distinguir qual que era o inimigo daquela igreja, o que eles estavam fazendo com aquela igreja. Judas faz questão de expor com detalhes a conduta e o caráter desses hereges, deixando claro, então, a certeza do juízo sobre os que se rebelam contra Deus. Versículos 14 e 15. Então, os homens ímpios estavam destruindo o povo de Deus. 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses versículos, eles sublinham, né, ainda mais a questão do juízo do Senhor. Né? E esse juízo futuro, inclusive, né, ele será pessoal. Então, diferente do juízo que Deus mandou com o dilúvio, por exemplo, onde as águas tomaram conta de tudo e o juízo de Deus se deu assim, o próprio Senhor virá pessoalmente exercer esse juízo. Será universal, ele apanhará todos os ímpios, ninguém escapará, e será justo. Deus fará convictos todos os ímpios. Achei interessante essa ideia. Né? Deus fará convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias e acerca de todas as palavras insolentes. Parece assim, né? O dar de ombros hoje, você pode até fingir, mas um dia você vai ficar convicto. Né? Deus vai fazer você ficar convicto. Se você tem alguma dúvida sobre a prática pecaminosa, saiba que o Senhor não tem dúvida nenhuma e um dia Ele fará o ímpio ter convicção das suas obras ímpias e das suas palavras insolentes contra Ele mesmo. É quase assim, o que foi que você disse mesmo? Né? Misericórdia, irmãos, misericórdia. A guerra é contra Deus. Ele não deixará o ímpio sem punição. E nós, como soldados de Cristo, nós devemos batalhar pela fé, não tolerando a impiedade dentro da igreja, como se isso fosse algo normal. Aí, olhando novamente para os 3 eixos ali propostos no início, em Judas nós aprendemos que uma liderança ela precisa agir com discernimento espiritual. E aí, irmão, eu pergunto, você tem orado para os seus líderes espirituais? Os pastores, os presbíteros dessa igreja? Você sabe quais são os critérios bíblicos para a escolha de uma liderança espiritual? Uma assembleia, como nós acabamos de ter aqui, no nosso contexto, ela tem uma importância gigantesca, porque nós elegemos, né, a liderança. É fato que não há ninguém que seja um líder sem que Deus tenha colocado ali. E aí tem várias discussões sobre isso também, para o bem ou para o mal. Né? Mas Deus cumpre os seus propósitos. Mas a questão é, se você nem se importa com esses critérios, né, para a escolha de uma liderança espiritual, deveria se preocupar. E você, líder, tem vigiado pelo rebanho, né? Você está em alerta? Você está em alerta? Nós precisamos criar uma casca grossa para conseguir chegar junto e confrontar mesmo. Né? E o triste, às vezes, é ter que confrontar pessoas que você esperava que fosse o teu grande conselheiro. Mas precisamos estar alertas e ter discernimento e coragem. Nós não podemos tolerar o pecado, doa quem doer, seja quem for, em nosso meio. Nós, como igreja, nós estamos vivendo em unidade, nós estamos colocando em prática uns aos outros, considerando o outro superior com humildade, para que assim a gente possa ser fortalecido a cada dia, e aí nessa dinâmica cada vez mais capacitados a discernir o bem e o mal. Ou quando alguém vai confrontar você, quem é você para se meter na minha vida?
Ou você entra mudo e sai calado para essa igreja porque é mais cômodo, né? É melhor você não conhecer ninguém, porque daí ninguém pode confrontá-lo a respeito dos seus pecados. Irmãos, isso não pode. Não pode. Né? Eu ainda não conheço todos nessa igreja. Né? Claro, muita gente também, né? Mas assim, tem pessoas que eu vejo que entram mudo e saem caladas. Por quê? Mas por que esse irmão sai antes de acabar o louvor, né? Ele não quer contato com ninguém. Por quê, né? Que ele não quer contato com ninguém. Pode ser timidez? Pode, mas não é muito bem vista por Deus. É preciso sair da zona de conforto. A gente também precisa ir ao encontro desses irmãos. Então, a graça, a misericórdia e o amor de Cristo são derramados sobre todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Eu não estou dizendo nada contrário disso. Mas há infiltrados em nosso meio e eles precisam ser reconhecidos e confrontados com a verdade. Em não havendo arrependimento, então eles confirmam o que de fato são, inimigos de Deus. E aí eu pergunto para você mais uma vez, quem é você? Você já foi encontrado por Cristo e busca viver de forma coerente? Ou você é um infiltrado aqui no corpo de Cristo, enganando a muitos ou enganando a você mesmo? Anos e anos na igreja, mas na verdade o seu coração ele se move de forma ímpia. Ele estrutura o pensamento de forma ímpia, sem se preocupar com o que Deus tem a dizer na sua palavra. Você relativiza a palavra sempre que o sapato aperta para o teu lado. Então, batalhem pela fé. Reconheça o inimigo. Entenda os desígnios de Deus para com os hereges e aí haja com coragem. Então, na próxima semana, nós vamos, por terceiro aspecto que nos permite batalhar pela fé, a partir do verso 17, que seria, nós precisamos da consciência do nosso dever como cristão diante disso. É claro que aqui eu já falei um pouco do nosso dever e da nossa consciência, mas a partir do verso 17, que você pode ler durante essa semana, Paulo ele vai nos dar coisas muito práticas sobre os passos que nós temos que dar nessa caminhada. Então vamos orar, irmãos. Oremos. Bondoso Deus, eu quero te agradecer, quero agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, e eu clamo ao Senhor para que o Senhor ministre ao coração de cada um de nós durante essas 2 semanas, através da carta de Judas, e que o teu Santo Espírito possa confrontar as áreas da nossa vida que não te agradam, Deus. Cada um de nós aqui tem um dilema, tem uma luta contra o pecado, contra o mal, talvez diferente, talvez muito parecida, e nós reconhecemos em Ti um caminho de perdão e de paz em Cristo Jesus. Então eu peço que aqueles que Te pertencem possam se arrepender, Deus, com choro amargo diante do pecado, diante de Ti, Deus. E Senhor, se há alguém aqui hoje que tem se enganado, tem se escondido atrás da graça, e, Senhor, que o Teu Santo Espírito também opere um milagre, Deus, mas que o Senhor também nos dê coragem para discernir como igreja e seguir o caminho proposto pelo Senhor, inclusive para a disciplina que procede de Ti, da Tua palavra, Deus. Mas não permita que esta igreja seja complacente com o pecado, se amolde ao padrão deste mundo, por comodismo, por medo ou por comunhão falsa. A verdadeira comunhão procede de uma igreja saudável que não tolera o pecado. Então que o Senhor nos ajude a ter esse discernimento, Senhor, por favor. E eu entrego as nossas vidas diante do Senhor.